Graça e paz, boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, nós estamos reunidos todos, eu aqui, você aí na sua casa, para mais um culto de adoração ao Senhor, para mais um momento de receber o alimento espiritual que Deus nos coloca no coração, na mente e nos lábios, para que nós venhamos a falar, pregar, ensinar, exortar, e você que está aí, analisar, pensar e raciocinar em como viver a sua vida. Oremos. Pai querido, nós entregamos nas tuas mãos o culto desta noite, um culto online, Senhor, onde muitas pessoas têm acesso a ele. Pai de amor, em teu nome, Jesus, nós te pedimos que nos oriente, nos ajude, nos dê a tua paz, nos dê a tua alegria, faça que em nosso coração, ó Deus, a tua palavra seja recebida e surta efeito, Pai. Que a nossa mente não se deixe levar nem para a esquerda e nem para a direita, mas caminhe em direção à salvação, caminhe em direção ao aprendizado que vem dos céus. Nós te pedimos nesse momento, Jesus, que abençoe todos aqueles que estão em seus lares, ouvindo a palavra, vendo esse vídeo, para que o saber aumente e que a fé seja sustentada, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Amados, eu penso, o que nós que estamos muito mais dentro de casa nesses dias estamos fazendo com relação a aprender as coisas de Deus? Você tem administrado bem o aprendizado do Senhor? Você tem lido mais a palavra de Deus? Você tem estudado mais os livros de Provérbios, que é um livro de conselhos? Você tem lido mais o livro de Salmos? Você tem feito isso, meu irmão? Você tem administrado a sua salvação? Eu quero compartilhar um texto com você nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Um texto muito curto, mas que tem tanto a ensinar para mim e para você. Um texto que fala do desenvolvimento da salvação. Um texto que fala do aprendizado de um verdadeiro caráter cristão, um caráter genuíno. E o que o caráter cristão ensina para mim e para você, querido? Que a palavra de todo cristão, todo crente, todo aquele que crê no Filho de José e Maria, em Jesus Cristo, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão autêntico, não necessita de fazer um documento, registrar em cartório para que a palavra dele tenha valor. Fazemos isso porque a lei exige, porque há necessidade. Mas o verdadeiro crente que tem um caráter cristão fundamentado no seu coração e na sua mente, a sua palavra tem peso. A sua palavra fala mais alto do que qualquer documento. A sua palavra é sim, sim, não, não, porque o próprio Deus diz que o que passar disso vem do maligno. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz isso, que no dia da salvação eu me glorie de ver vocês junto comigo, que eu possa entender que tudo que Deus me usou para fazer
surtiu um grande efeito. É isso que Paulo está dizendo. Então, amados, desenvolvei a vossa salvação. É que o texto de Filipenses diz para mim e diz para você: desenvolvei com temor e tremor, isto é, com sinceridade, sabendo de quem você é e para onde você vai, sem duvidar. Que a sua fé seja uma fé firme e eficaz. Se você não tem uma fé firme e eficaz, busque isso em oração, clame a Deus, peça ao Senhor isso, rogue a Ele isso, brigue com Deus como Jacó brigou no Peniel. Senhor, me ajude nisso. Se agarre às vestes de Jesus para obter cura, seja espiritual, seja física, seja da libertação da carne, do pecado e da morte. Se agarre às vestes de um judeu, que é Jesus Cristo. Você tem feito isso? Você tem feito isso? O pecado, amado, sempre bate à nossa porta. E isso é uma coisa que nós sabemos, porque vivemos num mundo, como diz aqui Paulo, numa geração pervertida, vivemos numa geração corrupta, mas Paulo diz, mas que vocês sejam luzeiros nesse mundo, para que as pessoas vejam que vocês são diferentes. Vivemos momentos fechados, momentos apressivos. Nós ligamos a nossa televisão e a maior parte das notícias que nós estamos vendo são sempre notícias ruins. E infelizmente existem pessoas que gostam de deixar as notícias ruins piores ainda. Fazem questão de deixar elas piores. Por quê? Porque isso dá mais atenção, isso chama mais atenção, dá mais ibope, vende mais. Sabemos disso. Sabemos que existem muitas notícias que não são verdadeiras, sejam ela boa ou seja ela ruim. Mas Paulo diz que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo corrupto e pervertido. E mais ainda, ele fala para mim e para você no versículo 14: fazei isso sem murmuração e sem contendas. Muitas pessoas hoje murmuram porque não pode ir na igreja, murmuram porque não pode sair na rua, murmuram porque o seu comércio está ficando difícil, murmuram porque a mulher isso, porque o marido aquilo. E o texto vem ainda dizendo sem contendas. O que é contendas, queridos? É o que em muitas casas hoje está havendo entre marido, mulher, filhos e filhas. Gostaria que você pensasse muito nisso. Gostaria que você clamasse a Deus e administrasse a sua salvação. O que é administrar a salvação, queridos? O pensador John Wesley diz com toda certeza: nós podemos ir na igreja 2 vezes por dia ou mais, nós podemos orar muitas vezes, nós podemos fazer caridades, nós podemos aceitar Jesus como nosso real Salvador, mas se nós não tivermos um novo nascimento de verdade, nós não temos a salvação do Senhor. Você tem administrado corretamente a sua salvação? Porque pense bem, aceitar Jesus como seu real Salvador, ir na igreja, glorificar o nome do Senhor, isso é muito importante, devemos fazer isso. Mas com relação ao caráter cristão, com relação a tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós nos livros das Sagradas Escrituras, com relação ao amor, a compaixão, a compreender o nosso próximo, a perdoar, a pedir perdão, a suportar uns aos outros. Você tem feito isso? Isto é o nascer de novo. Com relação às contendas, com relação às murmurações,
com relação às promessas, com relação à palavra muitas vezes não ter valor. Você diz cedo uma coisa e à tarde você muda totalmente o que você diz. Como que nós temos administrado isso? Pecamos algumas vezes nessas coisas, mas temos que ter consciência disso e saber aonde erramos, aonde caímos e nos levantar novamente. A palavra de Deus diz no versículo 22 do capítulo 2: conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho do Pai. Procure conhecer o seu caráter cristão aprovado, para você poder realmente exercer junto aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, no caso aqui de Paulo, que era um grande evangelista, de que você tem feito tudo correto e tudo certo. Se deixe persuadir pelo Espírito Santo em ter um caráter correto e justo. Se deixe persuadir pelo Espírito Santo para que você saiba administrar a sua salvação, para que você saiba até onde você pode ir nas suas amizades, nos seus conceitos, nas suas festas e nos seus afazeres do dia a dia. Aprenda a cada dia a administrar isso na sua vida, para que as tuas palavras sejam palavras de vida e de salvação, para que você deixe de dizer eu acho, mas diga com vontade como Jesus Cristo. É assim que é, determinado, com fé. Todo cristão tem que ser determinado em saber o que ele quer, para onde ele vai e quem é o seu dono. É o que o texto de hoje ensina para mim e para você. A palavra de Deus diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Não é você que efetua isso em você, é Deus quem efetua em você que me ouve todo o seu querer e todo o seu realizar. Mas para que Deus faça isso na sua vida, você tem que permitir, porque Deus em Cristo Jesus é cavalheiro e nunca vai arrombar as portas do seu coração e te obrigar a deixar Ele fazer isso. Quem faz isso é o inimigo da vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus encha teu coração de paz, encha teu coração de alegria, encha teu coração da certeza de que Deus pode, que Deus faz e que Deus realiza. Seja feliz em meio a tanta tribulação, seja alegre em meio a tanto sofrimento que o mundo muitas vezes nos causa. Seja feliz na idade. Pessoas que têm mais de 70, 80 têm muitas limitações, mas entenda que Deus a te abençoe e você chegou até aí. Seja feliz em poder compartilhar com aqueles que são mais jovens a sabedoria que Deus te deu nesse período em que você viveu toda essa vida. Pai querido, em teu nome, Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento na tua presença. É um momento muito curto, muito pequeno, mas um momento de alegria, um momento em que nós podemos orar, clamar pelas nossas vidas, clamar pelo nosso país, clamar, Senhor Jesus, ó Deus santo e maravilhoso, pela nossa cidade, clamar pelo nosso estado. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor esteja agindo na mente daqueles que detêm a autoridade sobre essa doença que está assolando o mundo. E ó Deus, que o Senhor coloque na mente dos cientistas, Senhor Jesus, a solução para esses problemas que nós vivemos. Ó Jesus, peço pelo comércio do nosso país, que o Senhor abençoe o comércio do nosso país, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, para que não haja desemprego, Senhor, mas que haja uma nova vida daqui para frente. Pai, em teu nome entregamos esse culto de oração, que essa mensagem venha tocar o coração de todos os cristãos que ouvem e veem esse áudio e esse vídeo. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém.